Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de número 69 de língua portuguesa está começando. E o meu nome, você lembra? Eu sou a professora Vânia e já começo a aula com os nossos recados. Já lavou as mãos hoje? Não se esqueça de lavar as mãos várias vezes ao dia. Fique em casa em segurança, se cuidando e cuidando da sua família. Se precisar sair, use a máscara. Vamos organizar os nossos materiais? Então, olhe lá na tela que você vai verificar os materiais que nós precisaremos. Precisaremos do caderno, lápis de escrever, lápis de cor, borracha e apontador. Então, crianças, aproveitem, já pegue o caderno, abra na folha que você vai fazer o registro e vamos já anotar as informações da aula de hoje. Então, lá em cima da linha, com a letra D, escreva a data de hoje. Logo abaixo, o número da aula, escreva antes a palavra aula, e o número é 69. L de língua e P de portuguesa, para representar o nome da nossa aula, língua portuguesa. Não se esqueça de deixar aquele espaço para separar os próximos registros. Tempo para você!
crianças, vamos relembrar o que nós fizemos na aula anterior de língua portuguesa? Então, na aula anterior, nós pensamos sobre a escrita da palavra raposa, quantas letras, quantas sílabas, e aí nós fizemos um jogo dos dados, que nós pensamos em outras palavras que também tinham as sílabas da palavra raposa. E aí nós escrevemos essas palavras no caderno. Em seguida, nós fizemos uma outra brincadeira das notícias malucas, que nós mudamos a quantidade de raposas com o jogo de dados e mudamos o que ela pegou dos moradores. E aí nós montamos um novo assunto de notícia, como esse: 3 raposas pegam camisetas de moradores. No final, nós tivemos a hora da notícia. E você lembra que antes de me despedir, eu deixei um mistério para vocês? Eu mostrei essa foto. E eu falei para vocês que eu ia ler uma nova notícia, um novo fato que aconteceu em algum lugar do mundo, e eu deixei esta foto que tinha dentro da notícia. E eu pedi para vocês analisarem o que está acontecendo nessa foto. O que será que vai ser noticiado? Nós vimos que é uma raposa. O que a raposa está fazendo? Ela está dormindo, não é mesmo? Mas onde que aconteceu esse fato? E onde que ela está dormindo? Vocês estão vendo que ela está próxima a uma janela, está do portão para dentro, ela está no jardim de uma casa. Ela está dormindo dentro de um jardim de uma casa? Quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? E por que aconteceu? Nós vamos então descobrir que fato é esse? O que aconteceu para esta raposa estar dentro de uma casa? Você consegue descobrir? Nós vamos então ler a notícia que tem essa foto da raposa dormindo. Vamos lá, leitura? Olha só, crianças, agora eu vou mostrar de onde que foi retirada essa notícia. Essa notícia, você está reconhecendo alguns elementos que a gente já estudou? Então, essa notícia, ela foi retirada lá do site do jornal Joca, né? Olha, a raposa vai mostrar para você agora o símbolo do jornal, quem escreveu essa notícia, quem publicou essa notícia, né? Que foi o jornal Joca. Nós já conhecemos alguns elementos, né, quando nós vimos a notícia anterior. Essa notícia foi publicada no dia 23 de abril de 2020. Então, essa é a data de publicação. Então, prestem muita atenção nesta data, porque ela é importante para a gente entender essa notícia. Aconteceu neste ano. Vamos ver o que a raposa vai nos mostrar, que elemento da notícia que ela vai nos mostrar? Olha só, crianças, o que ela apontou agora, que vocês estão vendo? Letras grandes, em destaque. É o título da notícia que nós chamamos de manchete. Eu vou ler agora a manchete da notícia. Animais selvagens aparecem nas ruas durante a quarentena. Animais selvagens aparecem nas ruas durante a quarentena? Sim, a raposa é um animal selvagem, como nós vimos, não é mesmo? E a quarentena é este momento que nós estamos passando em que não podemos sair de casa e tem menos pessoas circulando nas ruas. Então, vamos ver o que aconteceu de animais selvagens aparecerem nas ruas durante a quarentena? Vamos ler a notícia? Então, agora, crianças, eu vou ler o corpo da notícia. Já li o título. Vou ler, então, a explicação, né, como este fato aconteceu. Vamos lá. Com os humanos, dentro de suas casas, os animais selvagens, que são aqueles que não são domesticados, como lobos e ovelhas, estão se sentindo mais livres para estar nas ruas. Confira imagens de bichos que foram encontrados em cidades ao redor do mundo. Então, crianças, percebam o que traz aqui neste corpo da notícia, que isso aconteceu em várias partes do mundo. E agora eu vou mostrar algumas fotos desses animais passeando nas ruas. Vamos ver? Então, a raposa vai nos mostrar uma parte da notícia muito importante, a fotolegenda. E olha só, tem uma foto desses animais.
Você sabe que animais são esses? São cervos. E olha onde eles estão. Vou ler a explicação. Japoneses flagraram cervos tentando atravessar a rua da cidade de Nara. Cervos são animais selvagens que vivem em matas, florestas. E olha onde eles estão, atravessando a rua na cidade. E a raposa? Vamos ver a fotolegenda da raposa? Qual é a explicação da foto dela? No Canadá, uma raposa foi vista tirando um cochilo no jardim de uma casa. Então, criança, essa foto foi tirada no Canadá e essa raposa estava cochilando. Mais uma fotolegenda. Que animais são esses, crianças? São macacos. Qual é a explicação dessa foto? Vou ler para vocês. Macacos que passeavam pelas ruas de Nova Delhi, na Índia, ganharam bananas de pessoas que passaram por eles. Então, olha só a quantidade de macacos que estavam nas ruas. Não é o lugar onde eles moram, né? Eles moram nas matas. Outra fotolegenda para vocês que tem nessa notícia. Vamos ver, mais uma fotolegenda. Que animais são esses, crianças? Vocês conseguem reconhecer? Vamos ler a explicação para saber? Grupo de cabras passeia por Llandudno, no país de Gales. Vejam, crianças, essas cabras são uma espécie de cabras que são selvagens. Olha o tamanho do chifre delas, né? Então, elas vivem numa colina, né, afastada da cidade, porque elas são animais selvagens, elas não ficam próximos aos seres humanos. Mas, durante a quarentena, quando não tinham carros nas ruas, elas aproveitaram para sair, então, né, do seu lugar natural e foram passear nas ruas. Interessante, não é mesmo? Vamos para o próximo? Qual animal vocês estão vendo nessa fotolegenda? Você sabe, é parecido com uma raposa, não é? Mas não é uma raposa, é um coiote. Vou ler a explicação dessa foto. Coiote em Rua de São Francisco, nos Estados Unidos. O coiote é um animal selvagem que vive nas matas, em desertos, em florestas, mas não nas cidades. E olha só, ele está perto de uma ponte, né? Bem próximo na rua, né, da cidade. Crianças, que diferente essa notícia, né? E ela aconteceu neste ano, durante a quarentena, dos animais passearem pelas ruas da cidade. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, depois da leitura dessa notícia. O que você achou dessa notícia? Você gostou deste fato que foi publicado no Jornal Joca? Se você gostou, faz assim com o seu dedo, né? Afirmando, mostrando positivo. Se você não gostou da notícia, faça assim com o seu dedo. Dê a sua opinião. Fale aí em casa para quem está com você. Conte se você gostou ou não gostou dessa notícia que eu disse a vocês, né? Que eu fiz a leitura para vocês. Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Falem aí, por que vocês gostaram? O que vocês acharam dessa notícia? Vocês sabiam que existe uma forma de se comunicar com os escritores das notícias, para a gente expressar a nossa opinião para o jornal, para a revista que publica as notícias, os fatos que acontecem no mundo, se a gente gostou ou não gostou da notícia, né? Que forma de se comunicar é esta? Existe um texto que nós podemos escrever ao jornal, né, para comunicar a nossa opinião, assim como eu fiz você dizer agora. Se você gostou ou não gostou, a gente pode escrever isso para o jornal. Mas que texto será esse? Vamos descobrir? Crianças, para descobrir qual é este texto em que se é possível se comunicar com o jornal que publica notícias, eu trouxe um desafio para vocês. O nome desse texto tem 3 palavras, tá? Mas nós vamos montar essas palavras aqui fazendo um desafio. Vocês vão colocar a primeira sílaba que representa o nome dessas figuras aqui e nós vamos construir o nome deste texto. E você vai descobrindo aos pouquinhos. Tá? Vamos ver quais figuras estão aqui, tá? Vamos montar a primeira palavra? São 3.
A primeira palavra tem duas sílabas. Nós vamos pegar a primeira sílaba de cada uma delas, essas palavras, das palavras que representam essas figuras. Você está reconhecendo essa imagem aqui? Você sabe quem é ela? É uma personagem que vocês estudaram lá no começo das aulas por aqui com a professora Ana Lúcia. É a Carmela. O nome dela aqui, Carmela. Vamos pegar a primeira sílaba da Carmela e escrever aqui? Carmela. A primeira sílaba é o car. Como é que faz o car? Vou mostrar aqui para vocês o nome, ó. C-A-R. Car. Carmela. Aqui eu vou colocar só o car, só a primeira sílaba. C-A-R. Formou a sílaba car. Agora nós vamos pegar a primeira sílaba do tapete. Olha aqui a palavra tapete. Ta-pe-te. Qual é a primeira sílaba? Primeiro pedaço. Primeiro som que você escuta quando eu abro a boca, ó. Tá. Como é que é o tá? Você conseguiu perceber aqui? É o T e o A. Então, aqui abaixo, eu vou fazer o T com o A. Car da Carmela, tá do tapete. Vamos ler agora? Carta. Carta. Já montamos a primeira palavra do nome deste texto. Agora, vamos à segunda palavra. Ó, tem um espaço aqui. É uma outra palavra aqui, que só tem uma sílaba. Que é a primeira sílaba desse jogo aqui. Você sabe qual é o nome desse jogo? Vou colocar aqui para você fazer a leitura. Começa com a letra D. Dominó. Quantas sílabas tem dominó? Faça com os dedos aí, na medida que você vai pronunciando a palavra. Dominó. Qual é a primeira? Do. Como eu faço do? De. O. Então, eu vou escrever aqui. Do. De. O. Formou do. Carta do. Agora vamos à última palavra que tem duas sílabas. Eu vou pegar a primeira sílaba desta palavra. Leite. Eu só quero a primeira sílaba, ó. Leite. Faça comigo aí em casa. Lei. Como é que eu faço lei? L-E, mas perceba que é um pouquinho mais longo, ó. Lei. Vai até o I. L-E-I. Lei. Então, eu vou escrever aqui. Le-e-i. Lei. Agora, para terminar essa palavra, nós vamos pegar a primeira sílaba da torneira. Vamos ver quantas sílabas tem torneira? Faça comigo com os dedos. Torneira. 3. Qual é a primeira? Tor. T. O. Mas ela é um pouquinho mais longa. Ó. Tor. Tem o R. São 3 letras. Tor. Então, eu vou escrever aqui. T. O. E o R. Lei do leite, tor da torneira. Vamos ler? Leitor. Vamos ler tudo agora? Agora que você já fez a leitura das sílabas, vamos ver? Carta do leitor. Carta do leitor é o nome do texto que nós vamos aprender agora, que é este texto para se comunicar com os jornais e revistas. Vamos conferir lá na tela o que apareceu? Car da Carmela, tá do tapete. Carta. Do dominó. Lei do leite. Tor da torneira. Carta do leitor. Crianças, agora eu vou dar um tempo para vocês registrarem o nome do texto. Carta do leitor.
Muito bem, crianças, registraram carta do leitor no seu caderno? O que será que é uma carta do leitor? Você já viu um texto como esse? É isso que nós vamos aprender agora. Mas antes, essa palavra carta, você já ouviu falar em carta? O que são cartas? Vou colocar na tela uma imagem. Você já recebeu uma carta? Você já enviou uma carta? Carta é um tipo de texto que é trocado entre as pessoas para comunicar uma novidade, trocar informações, geralmente com pessoas próximas, como parentes e amigos. Nessa carta tem que ter o nome de quem vai receber a carta, a mensagem que se quer escrever para essa pessoa, a assinatura, o lugar que você está quando você escreveu esta carta, a data para saber o dia que você escreveu esta mensagem. Hoje em dia as pessoas se comunicam, trocam informações, contam novidades, mas usando o celular, trocando mensagens pelo celular e pelo computador. Quando não tinha o celular e o computador, as cartas antigamente eram muito comuns como o principal meio de comunicação entre as pessoas. Eu quero mostrar para vocês uma carta que a professora Jocelene, do primeiro ano lá da escola Padre Francisco Messner, fez para os seus alunos. Nesse momento em que não estamos nos vendo, ela usou este texto para comunicar com seus alunos durante esse período das aulas em casa. Que interessante, não é mesmo, crianças? Mas isso são as cartas. Agora, nós vamos falar sobre a carta do leitor. Então, a carta do leitor, coloquei aí na tela para você ver, é uma carta também que é uma troca de mensagens entre quem lê a notícia para o jornal que publicou a notícia. Por isso que se chama carta do leitor, o leitor que vai fazer esta carta para o jornal, tá? Percebam que esta carta, ela foi publicada no site do jornal, porque o jornal, ele publica essas cartas para todos os leitores verem o que os leitores do jornal estão achando das notícias, Então, essa carta também foi publicada pelo jornal Joca, que recebeu essa carta
de um grupo de leitores, né? E foi publicado no dia 31 de julho de 2020. Tem uma seção dentro do site escrita Carta do Leitor. E agora eu vou fazer a leitura do que esses leitores, né? Os leitores que escreveram essa carta foi um grupo de alunos de uma escola no Rio de Janeiro que leu essa notícia que vocês acabaram de ler junto comigo sobre os animais selvagens que andaram nas ruas durante a quarentena, e eles escreveram uma carta falando a opinião deles sobre a notícia. Vamos ler? Então, vou fazer a leitura. Boa tarde, pessoal do Jornal Joca. Adoramos a notícia publicada no site do Joca sobre os animais selvagens que apareceram nas ruas durante a quarentena, pois não é comum esses animais andarem pelas ruas no dia a dia. Beijos, alunos da turma 321 da Elite Rede de Ensino no Rio de Janeiro. E aí, crianças, olha só, então nesta carta os estudantes eles expressaram a opinião deles após ler a notícia, como vocês fizeram aí em casa, só que eles escreveram, eles registraram a opinião para o jornal ficar sabendo. Vou fazer uma pergunta agora para vocês. Qual foi a opinião dos alunos sobre a notícia? Vocês deram a opinião de vocês aí em casa, mas os alunos nessa carta, eles gostaram da notícia? Ou eles não gostaram da notícia? Aponta aí na tela qual é a imagem que representa se eles gostaram ou não gostaram. Agora eu vou voltar no texto e vou destacar uma palavra-chave, uma palavra importante da carta, que eles escreveram lá na mensagem da carta. Adoramos. Se eles começaram a mensagem com adoramos, qual foi a opinião dos alunos? Eles gostaram ou não gostaram da notícia? Aponta aí na tela. Vou revelar para vocês. Eles gostaram da notícia, né? Eles fizeram essa carta para fazer um elogio, que eles adoraram a notícia sobre os animais selvagens nas ruas durante a quarentena. Muito bem, crianças. Então nós vimos que essa carta serviu para elogiar o jornal pela notícia que o jornal publicou, não é mesmo? Vamos estudar um pouquinho sobre como este texto, essa carta do leitor, foi escrita pelos estudantes. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu tenho um desafio para vocês. Eu trouxe aqui algumas fichas com alguns trechos da carta que os estudantes lá do Rio de Janeiro escreveram para o jornal, tá? E eu vou colocar aqui no quadro fora de ordem, tá? E nós vamos ter que pensar em que ordem que esses trechos apareceram na carta e por que eles apareceram. Eu tenho aqui 4 fichas, tá? Só que tem um segredo. Uma delas é intrusa. Uma delas os alunos não escreveram na carta. Vocês vão ter que descobrir qual é. Vou colocar aqui no quadro. Vocês vão fazer a leitura comigo. Na primeira ficha, eu tenho as palavras. Olha só, 2 palavras que começam com a letra J. Você já sabe qual é? Jornal Joca. Jornal Joca. Quem publicou a notícia e para quem era a carta. Agora, outra palavra para você. Essa palavra, vamos ver se ela tinha lá na carta. Começa com a letra B, termina com a letra S. Nós já lemos essa palavra alguma outra vez em outros textos. Beijos. Palavra beijos. Tinha na carta? Pensem aí. Então já temos Jornal Joca, beijos. Na próxima ficha nós temos 3 palavras. Olha só, vou colocar aqui em cima. Está escrito adoramos a... Que palavra é essa aqui? A gente já escreveu no caderno. Você lembra? Notícia. Adoramos a notícia. Tinha na carta esse trecho? Na última ficha tem essa palavra aqui. Acho que vou deixar você ler sozinho. Nós já conversamos bastante sobre essa palavra na aula passada. Estão reconhecendo? Vamos fazer a leitura? Raposa. Tinha a palavra raposa na carta? Vamos então, antes de organizar e ver qual foi a ordem que apareceu. Qual foi a que apareceu primeiro? Qual que apareceu por segundo?
Qual que apareceu por terceiro? E por que elas apareceram? E qual é a intrusa que não tem na carta? Para te ajudar, vamos relembrar agora a carta lá na tela? Mas antes, os trechos vão aparecer para você. Então, nós temos Jornal Joca, beijos, adoramos a notícia e a palavra raposa. Lembre-se, tem um intruso que não está na carta. Voltando à leitura da carta. Agora a raposa vai passear aí na sua tela e ela vai mostrar alguns elementos muito importantes para se escrever uma carta do leitor. Os estudantes começaram a carta dizendo boa tarde. Foi uma saudação, né, para saudar, né, quem vai receber a carta. Depois, eles escreveram o destinatário, quem ia receber a carta, pessoal do Jornal Joca. Vamos ver o que a raposa vai nos mostrar agora. A mensagem, que é todo esse trecho que está contornado de amarelo. Adoramos a notícia publicada no site do Joca sobre os animais selvagens que apareceram nas ruas durante a quarentena, pois não é comum esses animais andarem pelas ruas no dia a dia. Agora vamos ver o que a raposa vai nos mostrar. Esta palavra, beijos, que foi utilizado na despedida da carta. Vamos ver o que a raposa vai nos mostrar agora? A assinatura, quem escreveu a carta, alunos da turma 321 da Elite Rede de Ensino do Rio de Janeiro. E aí, crianças, já sabem em que ordem que esses trechos apareceram e qual é o trecho intruso? Nós vamos organizar e escrever o nosso caderno. Para isso, eu vou pedir para vocês colocarem os números 1, 2 e 3 no seu caderno e eu já retorno para nós organizarmos esses trechos na ordem que eles apareceram na carta. Tempo para você! Números registrados. Então agora nós vamos registrar aqui os trechos na ordem em que eles aparecem na carta e nós vamos pensar por que eles aparecem nessa ordem lá na carta do leitor, certo? Então vamos ver qual é o trecho que nós vamos registrar lá no número 1. Para te ajudar, eu trouxe aqui envelopes que tem dicas de qual trecho nós temos que, qual ficha nós temos que pegar para registrar lá no número 1. Então, eu vou pegar aqui um envelope que tem o número 1 e vou ler a pista para nós descobrirmos qual é a ficha, tá? Eu vou ler aqui e vai aparecer aí na sua tela o que eu estou lendo dentro do envelope. Nome do destinatário da carta. São duas palavras que começam com a letra J. Crianças, começam com a letra J e são duas palavras e o nome do destinatário. Primeiro, vamos voltar à carta e ver aonde que a raposa mostrou o destinatário, o que está escrito e o que é o destinatário. Então vamos voltando. A carta começa com uma saudação. Boa tarde. Depois vem pessoal do Jornal Joca. É o destinatário. Quem recebeu a carta foi o Jornal Joca, né? Vamos ver aqui se a gente acha, então, essas duas palavras, Jornal Joca, quem recebeu. Aqui nós temos adoramos a notícia. Aqui com a letra B, beijos. Aqui nós temos, olha, duas palavras que começam com a letra J, que tinha lá na nossa pista. O que está escrito? Jornal Joca. Então, dessas aqui é a primeira que apareceu, né? Então, vamos organizando aqui. Foi o primeiro trecho que apareceu destes que estão aqui no seu quadro. Por que ele aparece lá por primeiro? Ele aparece por primeiro porque na carta nós colocamos, né, logo acima, logo no começo, quem que tem que receber essa carta, não é mesmo? Então, crianças,
Já que descobrimos, né, o primeiro, nós vamos registrar lá no número 1 o nome do destinatário. Jornal Joca. Tempo para você. Muito bem, crianças. Agora vamos descobrir o que nós vamos colocar no número 2, o que vem logo depois do destinatário. Vou abrir o envelope do número 2. Aqui, né, tem o número 2, vai aparecer aí na sua tela. Trecho da carta que mostra a opinião dos estudantes. São 3 palavras. Bom, vamos olhar aqui. Qual dessas fichas tem a opinião dos estudantes e tem 3 palavras? Aqui nós temos beijos, uma palavra só, não tem opinião nenhuma. Aqui, vamos ver se tem 3 palavras? 1, 2, aqui o A está sozinho, 3, notícia, tem 3 palavras. Vamos ver se é a opinião dos estudantes? Adoramos a notícia. Então, é a opinião dos estudantes e também tem 3 palavras. Vamos conferir se é esse trecho que vem logo em seguida da carta? Vamos lá, voltando à nossa carta. Começa com a saudação boa tarde, pessoal do Jornal Joca. Logo depois vem a mensagem, né, que começa com adoramos a notícia. Então está certo, logo após o Jornal Joca, né, do destinatário, vem a opinião, né, dos estudantes. Então, crianças, agora vocês vão registrar lá no caderno de vocês o trecho no número 2. Adoramos a notícia. 3 palavrinhas. E aí, crianças, agora nós temos duas fichas aqui com as palavras beijos e raposa. Qual que vem logo depois da mensagem na carta? Você lembra? Você já sabe qual é a intrusa que não tem na carta?
Vamos então à dica número 3. Vou abrir o envelope número 3. Vamos lá. Palavra utilizada na despedida. A palavra tem 2 sílabas com 3 letras em cada. E aí, crianças, qual é a palavra? Foi a palavra utilizada na despedida. Vamos voltar lá no texto e ver qual é a despedida da carta? Começa boa tarde, o destinatário, a mensagem e lá na despedida, beijos. Então, qual é a palavra que vem aqui, crianças, que nós vamos pegar e vamos anotar no número 3? A palavra beijos. Lembra que falou que tinha 2 sílabas? Beijos. B-E-I, 3 letras. Jos, J-O-S, 3 letras. Então, confere. A palavra do número 3 é beijos. E qual era a palavra intrusa, então? Raposa. Raposa tinha na notícia, mas os alunos não falaram sobre a raposa na carta, não é mesmo? Vamos então anotar lá no número 3 a palavra beijos? Tempo para você! Crianças, que interessante aprender mais sobre a carta do leitor, não é mesmo? A gente saber que existe um tipo de texto para nos comunicar com o jornal, né? Para o jornal ficar sabendo sobre a nossa opinião sobre as notícias. E por falar em notícias, agora chegou a hora da notícia. Lembra aquele momento que estudantes vêm até a nossa aula para informar vocês sobre fatos que estão acontecendo no mundo? E quem vai falar a notícia hoje para vocês é a estudante Maria da Costa Simeão, ela é da Escola Municipal Caramuru. Sobre o que será a notícia dela? Olhem as imagens que estão aí ao lado. Vamos ver a notícia da Maria? Meu nome é Maria, eu tenho 5 anos de estudo na Escola Municipal Caramuru. Eu vim aqui falar uma notícia para vocês. Conheça Sophie, o robô que nada como peixe. Cientistas dos Estados Unidos criaram um robô para estudar e proteger a vida marinha. Esse robô tem a forma de um peixe e é controlado por um controle remoto. Eles batizaram o robô de Sophie. O robô nada por muitas horas e registra as imagens através dos olhos de peixe, que são lentes de câmeras. Gostaram dessa notícia? Tchau, até o próximo vídeo! Que interessante essa notícia sobre um robô que mergulha na água, não é mesmo? Bom, crianças, e com a notícia da Maria, eu encerro a aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula!